próstata, e principalmente o câncer de próstata, que é um câncer muito ofensivo. E hoje nós vamos falar sobre o câncer de próstata. Nosso programa chama a atenção para falar desse assunto, porque no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. E hoje a gente convidou o Dr. Marcelo Mendraque, ele é urologista e ele vai conversar com a gente aí de Curitiba. Olha que bacana, ele está no Paraná e vai falar com a gente sobre esse assunto e vai instruir os homens também mais sobre a precaução, a prevenção e os cuidados que os homens devem ter com o câncer de próstata. Bom dia, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui junto com a gente, em Teresina, você aí em Curitiba, é uma felicidade, é um prazer imenso ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Stephanie, e espero que a gente possa realmente trazer alguma contribuição para aqueles que nos avaliam, aqueles que nos assistem. Ah, com certeza. Nós estamos sendo assistidos por mais de 20 estados e é um assunto que com certeza vai ajudar muitas pessoas. O primeiro de tudo, vamos explicar para os nossos telespectadores o que é o câncer de próstata. O câncer da próstata é uma neoplasia maligna, é uma proliferação celular descontrolada e que tem características especiais. Existem vários diferentes tipos, mas o mais frequente e mais comum é o adenocarcinoma usual da próstata, e dentro desta também condição existem algumas subclassificações de doença agressiva, doença moderadamente agressiva e doença até mesmo pouco agressiva. Então, mas sendo um câncer, ele é um tipo de estrutura que tem autonomia, vai crescendo, vai se proliferando, vai ocupando espaço na próstata e, infelizmente, pode também apresentar células deste inicial tumor em outras regiões do corpo, as conhecidas metástases, infelizmente. Infelizmente, né? Doutor, a prevenção é uma palavra de ordem, não só para o câncer de próstata, mas também para toda essa doença, que infelizmente é uma doença que acomete muitas pessoas e pode levar a óbito, né? Mas como o paciente com câncer de próstata pode identificar que tem essa doença, que está com essa doença, e assim, por que esses números aumentam a cada ano aqui? Isso ainda é por conta de muito preconceito? O importante é que a pessoa faça exames regularmente, porque a maioria dos homens com doença maligna, câncer da próstata localizada, não tem sintomas. Muitas vezes podem ter sintomas que são até sintomas de doença benigna, que muitas vezes ocorre concomitante, quer dizer, ao mesmo tempo que o câncer. A doença benigna ela é mais próxima do centro, onde passa o canal da urina, e por isso pode trazer dificuldade para urinar, aumentar a frequência urinária, levantar mais vezes à noite, ter a sensação que a bexiga não esvazia muito bem. Essas questões são muitas vezes relacionadas à doença benigna, mais perto do canal, no meio, no centro da próstata. O câncer normalmente, ou mais frequentemente, é na região chamada periférica, por isso mais suscetível ao exame de toque, e por isso ela pode ser assim detectada, né? Aqui no vídeo agora vemos uma condição de tratamento, né, ou pelo menos de avaliação da presença de uma lesão próxima ao canal. Aquele amarelo no meio seria a região central da próstata e aquele vermelho provavelmente seria a apresentação de um tumor de próstata, né? Então, o tumor pequeno pode não dar sintomas até que ele ocupe um grande espaço, e por isso a pessoa deveria fazer exames de rotina, o exame de toque, o exame de PSA, e quando em dúvida, o médico pede ressonância e biópsia, né? Sim. Entendi, doutor. Doutor, a partir de que idade o homem já pode estar se acometendo a fazer o exame de próstata? Porque antigamente os homens se deixavam fazer o exame de próstata bem mais velhos, né? E quando eles iam saber o resultado, já era um resultado que não tinha mais como ter um certo acompanhamento. Mas agora o homem pode estar fazendo um pouco mais jovem já para ter um cuidado maior?
Nós recomendamos a partir dos 40, 45 para quem tenha anos de idade, né? Pessoas que tenham pai, tio, irmão, ou seja, um parente diretamente relacionado com a doença. De vez que 10% das doenças malignas da próstata estão relacionadas com a chamada hereditariedade. Acima dos 50 é uma recomendação para todos os homens, né? Aliás, 45, 50, né? Porque é importante que a pessoa faça esses exames, como eu já disse, se não fizer, e a doença muitas vezes só vai dar sintomas tardiamente, a pessoa pode não ter a felicidade de pegar o diagnóstico no começo. E o grande aspecto da cura da doença é realmente a doença ser detectada no seu início, e também com esta detecção que naturalmente traz ansiedade a todos os homens que fazem o exame. Não é só Com o exame certeza. propriamente dito que traz um pouco de ansiedade, mas também o resultado dos exames que possam apontar a doença. Mas, felizmente, temos hoje condições, e essa é agora a apresentação da biópsia da próstata, né? Mas o que se verifica, então, com a perspectiva de detecção precoce é poder oferecer tratamentos com menos efeitos colaterais. Essa é uma grande recomendação, então, né? E parar com a vergonha, né? Nós temos muitas perguntas de telespectadores, a gente vai colocar já as cartelas para você responder para a gente. Já pode colocar a primeira pergunta, Raquel? Vamos ver. Quanto tempo demora o exame de toque retal? É o Lúcio Farias, ele mora em Teresina, aqui no Piauí, no bairro Buenos Aires. Perfeito, Lúcio. É um exame rápido, em torno de 5 a 10 segundos. Nós já temos condições de, com a ponta do dedo indicador, fazer a conexão e a palpação de todas as áreas da próstata. Esse é o grande medo dos homens. Homens, eu acho que vocês, a partir além do medo e da vergonha, vem a saúde e a prevenção. Eu acho que é isso que vocês têm que levar mais em consideração, né? A gente tem mais uma pergunta, vamos ver, doutor. É possível que meu câncer nunca cresça? É o Marcos Vinícius, ele é de São Luís, no Maranhão. Existem tumores com perspectiva de baixo índice de proliferação, baixo índice de crescimento. São os conhecidos Gleason 6. Gleason foi um patologista americano já falecido, mas que fez uma classificação anatômica da doença. Essa condição pode existir, mas há que se tomar muito cuidado com isso, porque o Gleason 6 é considerado câncer, ele pode crescer localmente e ele pode também, infelizmente, derivar as suas células ou progredir as suas células para o chamado Gleason 7, que já tem mais perspectivas de deixar a próstata. Esse momento, quando isso acontece ou não, é uma coisa que temos dificuldade de determinar e precisamos de exames frequentes. Então, traz um certo grau de preocupação e estresse ao paciente que, porventura, não trate um tumor de conhecido baixo grau de malignidade. Pois vamos agora para mais uma pergunta. Vamos ver qual a pergunta que a gente tem. Vasectomia pode causar câncer de próstata? É a Marina Castelo Branco, ela é de Brasília, está no Distrito Federal. Esta condição foi tornada pública e preocupante já há mais de 5 a 10 anos atrás, por congressos internacionais, e, na verdade, não se constata uma relação direta de vasectomia com câncer de próstata, tanto que não há contraindicação em relação a isso para realizar vasectomias nos homens. Doutor, eu queria que você frisasse, já que a gente está numa campanha educativa de combate ao câncer de próstata, né? Que é um câncer que acomete principalmente ao homem, e ao homem tem uma vergonha, tem um receio. Eu queria que você falasse mais uma vez sobre os sinais, os sintomas, as possíveis, o tratamento, a causa. Acho que a gente tem que frisar muito e fazer com que o homem procure um tratamento e perca o medo e a vergonha de ir ao médico, simplesmente por fazer o exame de toque. É muito importante não ter esse preconceito, não ter esse receio, porque é um exame bastante simples do ponto de vista médico e realizado com muita tranquilidade e facilidade. Eu acho que esse não é um problema. Eu acho que a questão maior é realmente
o receio do encontro de uma doença. Mas o fato também de poder encontrá-la numa situação mais precoce, de um tamanho menor, de uma formatação mais favorável, vamos chamar assim, os resultados de tratamento podem ser muito bons e os tratamentos que estão sendo aplicados, e nós particularmente temos desenvolvido um tratamento, já tem 9 anos no Brasil, é um tratamento com ultrassonografia, o HIFU, da abreviatura de alta intensidade e frequência, ultrassom de alta frequência e intensidade. Então, nós temos feito esse tratamento com muito menos efeitos colaterais para os homens. Existem até possibilidades especiais, em casos selecionados, de se fazer até o tratamento apenas nas regiões em que temos suspeita ou confirmada a lesão, através da biópsia prévia, naturalmente. Então, existem condições hoje de tratar um paciente e determinar muito menos efeitos colaterais. Quais são os mais preocupantes efeitos colaterais no homem? É o caso da incontinência e é o caso da dificuldade de ereção. Por quê? Porque está próximo dessas áreas a região chamada prostática, né? Então, por exemplo, na cirurgia nós temos aí que o grau de dificuldade de ereção após uma cirurgia radical, seja ela feita aberta, por vídeo ou por vídeo robótico, é algo em torno de 50% a 80%. No caso do HIFU, nós temos índices que variam de 5% a 25%. Então, são índices basicamente bem menores do que da cirurgia. Quando falamos de incontinência urinária, a cirurgia tem incontinência. Há estudos até de 20% a 30%, mas, na verdade, temos mais frequentemente o número de 8% a 12%. E no HIFU, de 0% a 2%. Então, as pessoas têm muito menos consequências, podendo manter a sua qualidade de vida ao tempo em que elas estão eliminando a doença, né? É um tratamento curativo, não é um tratamento apenas de conforto ou de uma fase de transição. É algo que vem cada vez mais se modernizando, né? Isso. Nós temos essa perspectiva, as companhias também internacionais procuram uma melhoria do seu software, né, dos seus computadores, da sua robótica e dos seus aparelhos, e com isso as coisas acabam ficando melhores para os pacientes. Mas, repetindo, tem que procurar o diagnóstico precoce, né? Isso também, se possível, isso é muito importante. E também, se possível, providenciar fatores ou condições boas de qualidade de vida. Então, um bom sono, alimentação adequada, frutas e verduras, comer um peixe 2, 3 vezes por semana, reduzir a carne vermelha, reduzir a gordura, né, na carne e pele do frango, esse tipo de situação, fazer exercícios regularmente, não ser sedentário, cuidar com o peso e não fumar, né? Bebidas alcoólicas com moderação, e importantíssimo, o que a gente sabe também da chamada ciência epigenética, que estuda os genes, mas através da influência do meio ambiente sobre eles, reduzir também o estresse. Nossa, o estresse, né? Que é um mal que vem causando, assim, acometendo toda a sociedade, vem fazendo mal a tanta doença, tanta coisa ruim, né, doutor? E nós temos isso basicamente visto nos pacientes que são submetidos a um estresse maior. Temos que tentar controlar isso. Eu sei que é difícil porque há fatos que não são possíveis de se evitar, como alguns problemas, algumas questões, mas temos que procurar auxílio para contornar essas questões, seja através de um psicólogo, seja através de um nutricionista, seja através de outras pessoas que podem nos amparar, né? Um personal trainer para fazer os exercícios, liberar e assim por diante. Endorfina. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua participação, gente. Vamos ter atenção. Nós estamos na semana de combate ao câncer de próstata. Homens, parem com vergonha. O mais importante é a saúde, não é isso, doutor? O mais importante é a saúde. Uma vez com saúde, a gente vai providenciar que a qualidade de vida seja boa para que possamos atingir uma vida não só saudável, mas também mais longa. Isso mesmo. Doutor, muito obrigada, gente. Doutor Marcelo Bendraque, ele está falando de Curitiba aqui para a gente, trazendo informações importantíssimas. E nós da Rede Meio Norte agradecemos muito a sua participação aqui junto com a gente, doutor.
Eu que agradeço, querida, que realmente tenha sido útil aos telespectadores, né? Muita alegria, paz e saúde a todos. Até a próxima, doutor. Grande beijo.